Boa tarde, pessoal. Sou o professor Gustavo. Estou aqui novamente com vocês para falarmos um pouco mais a respeito de procedimentos odontológicos. E minha intenção aqui é tentar dar uma visão um pouco mais prática para vocês, um pouco mais aplicável em qualquer tipo de realidade que você se encontre, né, onde você está trabalhando. Né, como nosso foco principal dentro do programa Telesaúde, né, é atender a todos os profissionais, né, que trabalham aí na rede pública. Então eu sei que em certos lugares existe uma certa limitação, às vezes de materiais e tudo mais. E falar um pouco sobre faceta, né, faceta em resina composta, possa às vezes ser um pouco distante, um pouco difícil, né, dentro do consultório odontológico ou dentro de uma unidade básica de saúde, por exemplo. Mas, na verdade, a gente vê que isso é possível sim, dentro das limitações, né? É possível sim. Eu acho que a minha intenção aqui hoje vai ser conversar um pouquinho com vocês a respeito do procedimento de faceta direta em resina composta, de uma maneira um pouco mais tranquila, que dê para que a gente possa aplicar então nessas diferentes realidades, ok? Há um bom tempo já, isso aí tem a nossa referência aí de 98, onde foi feita uma pesquisa com algumas pessoas a respeito de o que as pessoas consideravam como consideravam pessoas saudáveis, né? E entre várias das respostas que foram dadas, muitos responderam que as pessoas que possuíam dentes mais claros, eles apresentavam maior saúde, maior atratividade. Se a gente for vislumbrar isso ao pé da letra, a gente sabe que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas por que as pessoas consideram ou fazem esse tipo de relação? De que pessoas que têm os dentes mais bonitos, mais claros, eles aparentemente possuem mais saúde, né? Isso tem uma vertente um pouco mais psicológica, um pouco mais profunda, quando a gente vai analisar como nós percebemos o outro, né? Então, a nossa visão pessoal do outro. E o sorriso, todo mundo sabe que ele é muito atrativo. Não sei quantos sabem ou já ouviram falar, por exemplo, que na verdade sempre quando a gente encontra uma pessoa, a primeira coisa que a gente observa na outra pessoa não é o sorriso, são os olhos, mas em segundo lugar são os incisivos centrais. Então, são os dentes. Acaba que o nosso sorriso, ele é sempre muito foco dos nossos olhos. Os nossos olhos, eles observam muito, né, o sorriso do outro, uma vez que quando a gente se comunica, existe tanta comunicação visual, olho a olho, como tem a leitura labial, ou quando a gente está conversando, você sempre percebe também na fala da pessoa, né, o movimento dos lábios e tudo mais. Então, acaba que o sorriso está junto e o sorriso é muito observado e acaba que ele chama muito a atenção. E, consequentemente, uma pessoa que tem um sorriso mais harmônico, um sorriso mais claro, isso tudo gera uma atratividade maior. E, de certo modo, de um modo mais subjetivo, as pessoas mais leigas acabam associando isso ao aspecto mais geral que a gente tem de saúde, né, como um todo. Então, esse é um fator que as pessoas valorizam muito, né? E os pacientes procuram muito isso, né? Acho que independente de qualquer lugar que nós trabalhamos, os pacientes, eles têm uma das grandes queixas, né, dos pacientes está relacionada à estética do sorriso. Então, isso inclui tanto pacientes desdentados, que procuram uma reabilitação para uma prótese, por exemplo, até mesmo como pacientes dentados, que querem muitas vezes, né, às vezes fazer um clareamento ou fazer um tipo de procedimento estético que nem sempre é possível, né? É aplicável. Então, nesse sentido, né, a gente falando sobre faceta, né, o que significa então a questão da faceta direta, né? Qual que é a diferença entre faceta direta para faceta indireta? A faceta direta é aquela em que o profissional faz diretamente lá na boca do paciente, e no nosso caso aqui, com resina composta. Então é uma restauração, é um procedimento restaurador convencional, onde o profissional vai fazer essa restauração diretamente na face vestibular dos dentes anteriores.
né, sejam superiores ou inferiores, ok? Eu posso fazer uma faceta, por exemplo, também na fase vestibular de um dente posterior. Isso também não impede, isso aí vai depender de quantos dentes estão envolvidos na linha do sorriso, por exemplo, que o paciente apresenta. Mas, a grosso modo, geralmente a gente vai tratar, né, os incisivos centrais laterais e caninos, ok? A faceta indireta é aquela faceta onde nós fazemos um preparo, fazemos um planejamento, fazemos um preparo, aquilo ali é moldado, aquilo é encaminhado para o técnico em prótese, que vai fazer essa faceta em laboratório e depois essa faceta volta para a gente no consultório, na clínica, e aquilo ali é cimentado, né, e finalizado o procedimento. Então, essa é uma faceta indireta. Dentro das facetas indiretas, a gente conhece muito a respeito, por exemplo, das lentes de contato, né, dos laminados cerâmicos, né, que são todos exemplos de facetas indiretas, né, facetas de cerâmica, ou popularmente chamado de porcelanas, enfim. E qual a diferença, então, da questão do laminado cerâmico para lente de contato? Na verdade, gente, é tudo a mesma coisa. A diferença está na questão da espessura. Então, nós temos, por exemplo, nessa imagem, alguns exemplos, né, de facetas indiretas, para que vocês visualizem. E é tudo uma questão de espessura. Então, por isso que é associado o termo lente de contato, né, porque lembra uma lente de contato, né, ocular, que é muito fina, muito delgada. E as lentes de contato dentais, que são as facetas, né, são os laminados cerâmicos, são muito finos, são lâminas muito finas, por isso que existe essa associação com lentes de contato, ok? Mas todas são facetas e o que difere entre elas é apenas a espessura. E todo paciente, ele pode receber uma lente de contato, né, um laminado cerâmico. Como que fica essa questão de espessura, indicações, enfim, a gente vai conversando ao longo da aula sobre isso, mas uma coisa que a gente tem que entender a respeito é que nenhum cimento que nós utilizamos para cimentação, para cimentar, por exemplo, facetas indiretas, eles vão conseguir mascarar totalmente cores indesejáveis. Então, normalmente, uma das principais queixas que o paciente vai ter ao procurar o cirurgião dentista para um tratamento estético, geralmente ele vai ter ou um problema de forma ou um problema de cor. Então, muitas vezes, ou o dente ele é muito pequeno, existem presença de diastemas, o dente ele é mal formado, às vezes é um dente conoide, enfim, nós temos diferentes situações. Ou aquele dente está muito manchado, por também várias situações. Às vezes ele fez um tratamento endodôntico que levou a um manchamento severo daquela coroa, ou então o paciente sofreu um trauma e houve uma necrose pulpar e, consequentemente, o dente ficou mais acinzentado. É notório que existe a diferença de cor, né? Então, nós temos aí questões de manchamentos, né, também por vários motivos, e a gente também vai falar a fundo a respeito deles. Mas dentro desse sentido, dentro desse espectro de facetas indiretas, o que acontece é que os cimentos odontológicos em si, eles não vão conseguir mascarar aquela cor indesejável do substrato dental, aquela cor que o dente do paciente apresenta e nós queremos mascarar. O cimento sozinho ele não vai conseguir. Então, eu preciso da espessura da faceta para conseguir mascarar essa cor. Então, facetas muito finas não são capazes de mascarar essa cor. Então, não adianta um paciente que tem um manchamento muito severo do dente, eu fazer uma faceta muito fina, porque aquilo ali não vai adiantar. Eu vou continuar com o problema da cor indesejável, da cor lá que o paciente tem como queixa principal, ok? Então, só para que a gente possa entender. Da mesma forma, isso se aplica à faceta direta. Na faceta direta, eu não vou ter um procedimento de cimentação, eu vou ter um procedimento de restauração direta com a resina composta. Se o meu desgaste ele é muito pequeno também, e eu vou acrescentar uma fina camada de resina, essa resina também não vai conseguir por si só mascarar a cor desse dente, ok? Agora, em casos onde eu tenho um problema de forma,
onde o dente às vezes tem diastemas, ou é um dente conoide, enfim. Nesses casos, naturalmente, né, eu vou ter um volume maior de material a preencher esse dente pequeno ou mal formado e, consequentemente, eu não vou ter tanto problema de cor, né? Isso aí não vai ser uma questão a ser levantada, tudo bem? Então, nesse aspecto, né, que é o nosso foco hoje, falar sobre faceta direta, né, nesse exemplo nós temos um caso de reabilitação de uma classe 4, né, uma fratura do tipo classe 4, o que o paciente apresenta. Então, nesse caso, não foi feita uma faceta completa, né, não se preencheu toda a vestibular do dente do paciente, né, apenas o terço aí, médio e incisal. Então, independente do caso, né, eu quero levantar aqui para vocês que a faceta em si, ela não existe aquele preparo, né, completo ou aquele preparo que toda faceta precisa ser dessa forma. Isso vai depender muito da situação como o paciente se apresenta, vai depender da queixa que o paciente tem, vai depender do dente ali do paciente que você pode trabalhar. Então, esse dente é manchado ou não é? Se é manchado, quanto de manchamento ele possui? O manchamento é muito intenso, a pigmentação é muito forte ou não? É em toda a superfície do dente ou em algumas partes? Por exemplo, eu posso ter um paciente que tem algumas manchas de hipoplasia, que são muito pontuais. Então, eu não preciso fazer um desgaste em toda a vestibular do dente para recobri-lo com resina. Podem ser desgastes pontuais. Isso aí vai depender muito do caso e a gente vai avaliar caso a caso, ok? Eu vou demonstrar aqui para vocês na aula um protocolo clássico de desgaste que pode ser aplicado a diferentes casos a depender da situação, ok? Mas nessa imagem, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que quando fazemos uma faceta, né, ou um caso de uma reabilitação classe 4 como essa, é muito importante nós lembrarmos que a restauração ela se dá como se fosse ali de trás para frente, ou seja, de palatina para vestibular, e nunca do terço da direção cervical à incisal. Eu não vou acrescentando resina até chegar na incisal. Não, o nosso sentido restaurador vai ser de palatina para vestibular. Então, primeiro eu vou fazer uma concha palatina, né? Então eu vou reproduzir o que seria ali o esmalte na região palatina, e aí depois eu vou acrescentar uma camada que seria representativa de dentina e recubro novamente com mais uma camada representando o esmalte. Então eu vou fazer essa restauração na direção palatina para vestibular, ok? E como eu falei para vocês, em relação a um dos grandes problemas que nós temos quando vamos trabalhar com procedimentos estéticos, no caso de facetas, são os casos onde os pacientes apresentam manchamentos. Então, o manchamento ou o escurecimento do dente é difícil da gente lidar com isso, porque eu preciso ter uma avaliação muito criteriosa de como o paciente chegou àquele estado, para que eu saiba a melhor forma de tratar. Então, por que será que aquele dente está manchado? Esse manchamento ele é contínuo, ele estagnou, esse dente ele continua pigmentando, isso foi pontual, isso não foi. Nós precisamos fazer uma anamnese muito bem feita para que a gente possa entender tudo isso. E, além do mais, diagnosticar o manchamento que o paciente apresenta. Então, nós temos diferentes tipos de manchamentos. Nós temos manchamentos que são mais superficiais, nós temos outros que são mais internos, são mais intrínsecos, né? Enfim, cada um com uma origem e cada um deles com diferentes situações a serem trabalhadas, ok? No caso desse paciente, ele fez um tratamento endodôntico e o dente ele ficou extremamente acastanhado. Então, o dente do nosso paciente está muito escuro, muito escurecido. Nesse caso, né, o que a gente observa? Que um desgaste muito superficial resolveria? Não resolveria, né? Esse caso, por incrível que pareça, ele foi resolvido com um clareamento dental.
Só que eu não faço essa indicação para ninguém, né? Isso foi um caso muito atípico, né? E ele está até um caso que está publicado, mas ele é um caso muito atípico, porque normalmente nós não conseguimos obter esse padrão de clareamento, né, em um caso como esse de manchamento tão severo de um dente não vital, porque esse dente não é mais vital, né? Ele foi feito o tratamento endodôntico. Além do mais, existem vários estudos hoje em dia que mostram para a gente uma associação muito forte de reabsorção, né, radicular associada ao clareamento quando nós temos, por exemplo, casos onde o paciente sofreu um trauma ou até mesmo no caso de um tratamento endodôntico. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer um clareamento interno e externo e nem sempre ele é indicado, ok? O paciente ele pode sofrer uma reabsorção radicular. Então, é muito importante que a gente faça o acompanhamento desses pacientes que sofreram um trauma principalmente, porque eles são os mais afetados, ok? Então, nesse sentido de manchamentos, né, de alterações de cor, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa etiologia de alteração de cor, para que a gente possa entender os diferentes tipos de alterações de cores, para que a gente possa saber diagnosticar e saber tratar. Dentre os tratamentos, nós vamos ter a faceta direta, ok? Dentro dessa questão de alteração de cor, nós temos as que são chamadas de intrínsecas e as extrínsecas, basicamente fatores internos e fatores externos. Então, como é que a gente identifica cada um desse tipo? As manchas extrínsecas, elas são mais fáceis, vamos dizer assim, de serem tratadas, porque elas são mais superficiais, né? Então, normalmente, a gente vai estar associada ao quê? A própria predisposição do paciente, né, no acúmulo ali de biofilme, né, sobre a superfície dental, a higiene do paciente, que é preponderante nesse caso. Então, o paciente que não tem uma boa higienização, a precipitação de biofilme é muito maior e a precipitação de corante sobre esse biofilme também é constante, então isso vai pigmentando o dente, tá? E essas manchas, elas são adquiridas do meio ambiente após a erupção dos dentes. Então, isso é muito importante a gente ter isso como norte, né? Então, o paciente, a gente pergunta, esse dente seu, ele já nasceu, ele já erupcionou, né, com essa mancha? Ou essa mancha, ela veio depois? Né? Isso é uma pergunta muito importante a ser feita, tá? Então, as manchas do tipo extrínsecas, elas acontecem após a erupção dos dentes, tá? Por um problema externo, um problema do meio ambiente, ok? No caso dessas manchas extrínsecas, a gente vai ter, por exemplo, essa pigmentação de biofilme que vai incrustando ali toda a superfície vestibular, na verdade toda a superfície do esmalte, né, exposta da coroa do dente, exposta ao meio bucal. Então, o uso contínuo de alimentação muito pigmentada, o cigarro também é um fator muito decisivo nesse escurecimento dos dentes, né? Associado ao acúmulo de placas sem a higienização, leva a esse acúmulo muito forte de manchas sobre a superfície do esmalte. Nesses casos, nós fazemos o quê? Uma profilaxia muito bem feita, né? Seja ela com uma pasta profilática associada a uma pedra pómez para deixar essa pasta um pouco mais abrasiva, né? Isso pode ajudar quando a pasta profilática sozinha não resolva, ou o caso da gente fazer uma pasta com pedra pómez e água, que também já ajuda, né? Então, a gente faz essa profilaxia associada às vezes a um clareamento dental. Então, o clareamento ele pode ajudar muito nesses casos de manchas extrínsecas, ok? Então, fazer o clareamento, então a gente já vai ter um resultado aí muito direto, muito rápido, né, de ser observado. Outro exemplo que nós temos de manchas extrínsecas são as manchas associadas à doença cárie. Então, por exemplo, nós temos as lesões de mancha branca, que elas vão permanecer no esmalte, elas não somem, por mais que aquela mancha ela seja inativa, aquilo ali não vai sumir, vai permanecer, e alguns pacientes se incomodam muito, né? Quando essa mancha ela é muito perceptível, ela é muito extensa, ou acometeu vários dentes, como é o caso dessa imagem desse paciente, que fez um tratamento ortodôntico, desculpem,
E como a gente pode observar, isso é muito comum em pacientes que fazem tratamento ortodôntico e não tem um acompanhamento ou uma orientação adequada a respeito da higiene oral. Então, acontece o quê? Os brackets sobre a superfície dos dentes é mais uma superfície a acumular ali placa, biofilme, né? E aí, nesse sentido, a doença cárie ela progride muito mais fácil, né? Quando eu não tenho uma higienização adequada. Então, é muito notório nós vermos essas manchas brancas ao redor da região onde ficava o bracket. E aí, essa mancha, ela não vai sumir. Mesmo que depois que eu finalize o tratamento ortodôntico, né, e o paciente melhora, às vezes, a sua higienização, ou eu faço um condicionamento bucal mesmo, aplicação de flúor, e essas manchas elas são remineralizadas, elas ainda assim ficarão em destaque, porque elas não desaparecerão a cor. A gente consegue ver que ela vai estar ativa ou não, né? Como é que eu vejo se uma lesão de mancha branca está ativa ou inativa? Então isso é muito simples. Eu pego a seringa tríplice, seco bem a superfície, né, da lesão, e eu vou ver ela, como é que ela vai se apresentar. Se ela tiver opaca, sem brilho, uma característica mais rugosa, isso é uma característica notória de lesão ativa, ok? Agora, se eu sequei bem e ela continua brilhando da mesma forma como a superfície restante do dente, né, e está lisa, isso significa que ela está inativa. Mas mesmo assim, ela permanecerá. E alguns pacientes terão isso como uma queixa. E muitas vezes a gente vai precisar fazer um leve desgaste nessa região para fazer um recobrimento com resina composta e aí fazer aí uma faceta total, parcial, enfim, a depender do caso, ok? E existem os casos onde a gente vai ter uma lesão de cárie muito mais extensa ou intensa, onde gera o escurecimento, né? É muito comum a gente ver isso em casos de lesões de classe 3, né, cavidades classe 3, onde existe a penetração, né, das bactérias da doença cárie ali pelas proximais e a gente vai vendo aquela névoa na vestibular, né, aquele acinzentamento. E isso aí nada mais é do que a progressão da doença cárie. Nesses casos, eu preciso fazer remoção do tecido cariado e restaurar essa cavidade de uma maneira convencional, ok? Casos atípicos, nós vamos ver que nós teremos, às vezes, lesões de classe 3, tanto na distal como na vestibular, como na mesial. Em alguns casos, a gente vai ter outras restaurações na cervical. Quando o paciente ele apresenta diferentes restaurações no mesmo dente, e muitas vezes ele vai se apresentar com cada restauração com uma cor de resina diferente, porque foram feitas em tempos diferentes, por profissionais diferentes. Então, nesses casos, seria uma indicação nós fazermos uma faceta para uniformizar essa cor, né? Em casos muito específicos, ok? Isso aí vai depender da realidade que você esteja e de como o paciente se apresenta e qual a queixa dele. Agora, falando a respeito de manchas intrínsecas, o que a gente observa? Que as manchas intrínsecas, elas são provenientes do meio interno e são incorporadas à estrutura dental. Então, isso aí não veio, né, do meio ambiente ali, da cavidade bucal do paciente. Isso foi incorporado à estrutura dental, ok? E mesmo assim, essas manchas, elas podem ser tanto antes como após a erupção, que a gente chama de pré ou pós-eruptivas, tá? E nós dividimos elas dessas duas formas. Então, as manchas intrínsecas, que são pré-eruptivas, ou seja, elas acontecem antes do dente romper na cavidade bucal. Elas são manchas, por exemplo, por tetraciclina, manchas por fluorose, ou tanto amelogênese como dentinogênese imperfeitas. São exemplos que nós temos de manchas intrínsecas, que são ali impregnadas ou associadas ali à estrutura dental e acontecem antes do dente romper. Então, por que é importante a gente saber isso? Porque na hora que a gente faz a nossa anamnese para o paciente, a queixa dele for essa questão da mancha, né? O que a gente vai perguntar? Né? Essa mancha sua, ela apareceu antes ou depois do dente aparecer na boca, do dente nascer, né? Como é popularmente chamado.
Então isso é importante, porque se ele fala, não, meu dente ele já nasceu desse jeito, então isso é um indício de ser uma mancha intrínseca pré-eruptiva. Só que existem o caso das manchas intrínsecas pós-erupção, né, as pós-eruptivas, que são os casos de iatrogenias. Então as iatrogenias elas se dão normalmente em casos de tratamentos endodônticos, por exemplo, onde muitas vezes eu deixo ou resto de sangue na câmara coronária, ou gutta-percha, ou material obturador na câmara coronária, ou até mesmo o tipo de material obturador que é utilizado, né? Nós sabemos que existem alguns cimentos à base de eugenol que são utilizados como cimentos endodônticos. Não sei falar para vocês se isso ainda é muito utilizado, mas né, existe. Então, esses cimentos, à base de eugenol, eles têm a capacidade de manchar, né, a estrutura do dente ao longo do tempo, por conta do eugenol, né, que tem uma cor naturalmente acastanhada. Mas, existem cimentos hoje em dia um pouco mais, que não geram tanto manchamento assim, são cimentos mais modernos, enfim. Mas isso aí é um caso a ser discutido aí pela endodontia, né, que eu não sei se aplica às unidades básicas, por exemplo. Mas enfim, fica como né, questionamento para que a gente possa conversar mais em outros momentos e dúvidas, enfim, a serem discutidas, ok? Mas existe o caso desses manchamentos, né, por um tratamento endodôntico aí com algum problema de percurso, vamos dizer assim. E existem também as manchas por envelhecimento, ou o que a gente chama de manchamento natural. Ao longo da vida, né, o que vai acontecendo? Existe uma deposição de dentina secundária no dente dos nossos pacientes, nos nossos dentes, né? Então, o que vai acontecer? Ao longo dos anos, cada vez mais a gente vai ter uma dentina muito mais espessa, consequentemente, uma câmara coronária, uma câmara pulpar muito menor, ela vai regredindo, e isso afeta diretamente a cor do dente, tá? Porque a dentina bem pigmentada, ela transparece muito mais o dente mais escurecido, uma vez que nosso esmalte é um pouco mais translúcido, né? Ele permite aí passagem de luz. E existem os casos de traumatismos, onde o paciente sofre um trauma, aquilo lhe gera uma necrose pulpar, muitas vezes ele nem chega a fazer o tratamento endodôntico, mas o dente escurece, né? Então, é muito comum nos casos de trauma acontecer o escurecimento, né, dos dentes. E também uma mancha do tipo intrínseca pós-eruptiva. Okay? A respeito das manchas de tetraciclina, isso é uma pergunta que é muito feita nas consultorias, ou por alunos, enfim. É muito comum, até mesmo por pacientes. Tem muitos pacientes que associam, por exemplo, a tetraciclina a frases célebres do tipo assim, os meus dentes são muito frágeis, porque na infância eu tomei muito medicamento e por isso hoje em dia meus dentes são muito frágeis. Na verdade, isso não existe, né? Isso é um mito, isso é algo que é extremamente discutido e falado e que a gente precisa orientar os nossos pacientes a respeito disso. Inclusive, até mesmo alguns colegas, alguns cirurgiões dentistas, que hora ou outra surge uma dúvida como essa. Então, não existe um medicamento que vai deixar o dente do paciente mais susceptível a lesões de cárie. O que normalmente acontece, né? Que está associado a esse falatório, né? A maioria dos medicamentos infantis, eles são associados a veículos, né, ou bases açucaradas, para que a criança ela possa ter uma empatia melhor pelo medicamento, porque ninguém gosta de tomar remédio, muito menos a criança. Então, se o medicamento ele tem um gosto muito ruim, isso gera uma aversão muito grande, né, do paciente pediátrico. Então, o que acontece? Normalmente, os xaropes infantis ou até mesmo comprimidos, né, eles são revestidos por açúcar ou alguma substância açucarada. E aí, muitas vezes, o paciente toma aquilo com frequência, a depender do caso, onde, enfim, o tipo de tratamento que ele está fazendo. Muitas vezes o paciente toma xarope à noite, né? Então tomou xarope por muitos dias à noite, o xarope açucarado. Então tomou o xarope e foi dormir e não foi escovar os dentes. Então os dentes ficaram ali recobertos de açúcar,
por conta do medicamento, que na verdade não tem nada a ver com a ação terapêutica do medicamento, né? Apenas um veículo, e fazem-se essa associação de tomar o remédio e o dente ser frágil. Na verdade, não tem a ver com o remédio, sim com o açúcar presente no remédio. Seria a mesma coisa de eu comer um chocolate à noite e dormir sem escovar os dentes, né? Meus dentes seriam frágeis do mesmo jeito, né? Mas na verdade não são. É a doença cárie aí que se desenvolve pela presença do açúcar e a falta da higienização, ok? A tetraciclina é um medicamento que não vai deixar o dente fragilizado, né? A não ser em casos muito severos, né? Temos um grau muito severo de ação da tetraciclina que vai levar a uma perda de estrutura dental, né? Mas são casos muito atípicos. Normalmente, quando se é feito o uso desse medicamento, que é um antibiótico, né, da classe dos antibióticos, e o paciente está em desenvolvimento do elemento dental permanente, acontece um manchamento do dente. Então, o dente ele vai ficar manchado, apenas isso, né? Como da imagem, por exemplo, que é um manchamento intenso, né? Então, o que acontece? A tetraciclina, ela se combina com o cálcio que está ali na estrutura, né, na informação da estrutura dos cristais de hidroxiapatita no dente, ok? E a tetraciclina se associa a ele. Forma-se, então, uma macromolécula, ali, um complexo insolúvel, que vai sofrer uma reação fotoquímica, né, e gera um escurecimento. Então, quando esse dente ele vai ir rompendo na cavidade bucal e ele vai ganhando incidência de luz, né, o que vai acontecendo? Ele vai manchando. Por isso que a gente vê as manchas em tetraciclina nesse aspecto de bandas, de faixas, porque o dente ele não erupciona de um dia para outro, né? Ele rompe na cavidade e ele vai lentamente, né, erupcionando. Então, a cada faixa de erupção ali, a gente vai tendo faixas de manchamentos diferentes. Por isso que as manchas por tetraciclina são tão características assim, ok? E é muito mais comum os dentes anteriores, porque os dentes anteriores têm mais contato com a luz do que os posteriores. Isso não impede dos posteriores também estarem manchados, ok? Então, basicamente é isso, no caso do manchamento por tetraciclina. E aí a gente vai ter 4 graus diferentes de manchamentos, tá? Nós vamos ter o grau 1, onde a gente vai ter uma coloração amarelo claro, um castanho claro, né, chegando até o cinza, que é bem claro, é bem sutil, é uniformemente distribuído na coroa e um clareamento dental ele vai resolver, tá? Não vou precisar fazer desgaste nenhum. Um grau um pouco mais avançado é o grau 2, onde a gente vai ter os mesmos aspectos, só que um pouco mais acentuados, também uniformemente distribuídos na coroa, né? Então é mais brando o manchamento. Também o nosso tratamento indicado é o clareamento. No grau 3, a gente vai ter uma coloração muito intensa, de um cinza muito escurecido, né? Em alguns casos um castanho também muito escurecido. E a gente vê a formação das bandas, das faixas. Então isso significa que o manchamento ele foi muito mais intenso, muito mais profundo, e aí nesses casos o clareamento ele não vai resolver. Eu vou precisar de um tratamento restaurador. Então eu vou precisar fazer um desgaste e recobrir a superfície vestibular desses dentes com material restaurador, ok? E no caso do grau 4, que é o grau mais intenso, o manchamento ele acontece de maneira muito intensa, só que o problema maior é uma alteração que acontece no interior da estrutura dentária, onde existe perda de tecido, né? Então, o dente ele às vezes sofre uma má formação, uma fragilização do esmalte, enfim. Nesse caso, da mesma forma, é necessário fazermos um tratamento restaurador. E em ambos os casos aqui do grau 3 ou do grau 4, nós temos a faceta como uma possibilidade de tratamento, ok? No caso da fluorose, a fluorose ela é um defeito, né, de mineralização do esmalte
que está associada aí à quantidade de flúor ingerida durante a formação do dente permanente. Então, a fluorose vai estar associada a dentes homólogos, né, que é muito comum. Então, a gente pode ter manchas opacas, né, claras, esbranquiçadas, amareladas, até acastanhadas, a depender do caso, ok? Só que como que eu sei que é uma mancha por fluorose, por exemplo? Estou conversando com o meu paciente, o paciente fala, a mãe, às vezes, do paciente, né, sabe comentar que, às vezes, ingeriu muito creme dental quando era criança, né, então isso tem um forte indício. Ou a gente vê que o manchamento ele é muito parecido no incisivo central esquerdo e direito. Então, nos dentes homólogos, a gente vai vendo. Por que dentes homólogos? Porque são dentes que estão sendo formados ali no mesmo instante, na mesma época, ok? Então, por isso que é importante a gente se atentar e verificar esses casos. Também é um caso de manchamento intrínseco, né? Pré-eruptivo. E no caso da amelogênese imperfeita, que é uma má formação do esmalte. Na amelogênese imperfeita, existe também uma alteração de cor muito perceptível, porque a gente vai ter um esmalte mal formado, pouco presente, às vezes muito fino, muito delgado, com falhas, tá? É muitas vezes comum a gente ver esses sulcos, essas depressões na superfície vestibular por essa má formação do esmalte. Nesses casos, existe perda ou má formação de estrutura dentária. Por isso, eu preciso restaurar também novamente esses dentes. E a faceta direta é uma opção de tratamento, ok? Bem como na dentinogênese imperfeita, que é a mesma coisa, só que na verdade é uma má formação da dentina, né, e não do esmalte. E nesses casos é interessante que os dentes eles começam a ter uma cor do cinza ao violeta, né? Por quê? Porque o esmalte está ali presente, mas a dentina está com a má formação. E o nosso esmalte, ele tem uma característica muito interessante de opalescência e translucidez. Então, por conta dessas características do esmalte, o dente muitas vezes se aparenta azulado, né? de uma cor diferente, ok? Isso normalmente está associado a uma má formação da dentina. Nesses casos também, nós fazemos o recobrimento. Em casos onde existe um envelhecimento ou manchamento natural, né, como eu já tinha explicado para vocês, é um depósito natural, camadas que vão sendo depositadas de dentina secundária. Então, aquela dentina primária é aquela dentina que já se apresenta ali no dente, na formação do dente, né, que ela é feita, que ela é produzida. A dentina secundária, ela é produzida ao longo de toda a vida, pela camada de odontoblastos que está ali naquela camada mais externa da polpa. E eles vão depositando dentina ao longo de toda a vida. E isso muitas vezes está associado a um dente mais amarelado, ok? Nesses casos também o clareamento ele pode ser indicado. Então, quando que eu indico uma faceta? Né? Acabou que eu já fui indicando para vocês durante todos os casos, mas existem casos atípicos que nem sempre estão associados a manchas, tá? Quando então que eu posso indicar uma faceta direta a ser executada no meu paciente? Então, as principais indicações, como eu falei para vocês, está muito associado à condição que o paciente se apresenta, a queixa do paciente, enfim, nós precisamos entender isso, ok? Mas essas são todas as indicações que nós temos. Dentes vitais ou não vitais com uma alteração de cor, tá? É uma indicação. Se a alteração de cor for muito leve, eu não preciso de uma faceta. Já é um caso de fazer um clareamento, já resolveria, ok? Dentes com uma pequena giroversão ou alteração de posicionamento, isso aí também muito pequeno, porque se for muito grande, aí eu preciso de um tratamento ortodôntico para colocar esse dente no local adequado, tá? Dentes com amplas lesões de cárie na face vestibular, que é o caso que eu tinha comentado com vocês, onde nós temos, por exemplo, lesões de cárie extensas, tipo classe 3, na mesial e na distal,
às vezes outra na cervical, outra na vestibular. Então, o paciente apresenta várias lesões de cárie ou várias restaurações antigas, né? Como tem aí mais de uma restauração na face vestibular de maneira insatisfatória. Então, eu faço um desgaste único ali na vestibular e recubro aquilo tudo, porque vai dar um aspecto muito mais uniforme para a restauração, ok? Dentes conoides, que são dentes com uma má formação, né? Que eles têm pouca estrutura, são dentes pequenos. Dentes com hipoplasias, né? As hipoplasias elas podem ser muito pontuais na face vestibular ou em toda a face, enfim. E aí o nosso desgaste vai estar associado à extensão da mancha, tá? Os dentes que necessitam de redução ou fechamento de diastemas, nesses casos, às vezes, só o diastema ali, eu acrescento a resina e fecho o diastema, isso aquilo ali já resolve, mas em outros casos é necessário fazer um recobrimento vestibular para que eu ganhe tamanho ali de dente, volume de dente, ok? Senão o dente ele fica muito largo, né, e pouco espesso. Então isso também a gente precisa trabalhar analisando como um todo os dentes do nosso paciente. E os pacientes que não têm condições de realizar um tratamento restaurador indireto, que muitas vezes teria um resultado melhor, né? Mas o tratamento indireto, muitas vezes, ele vai sair mais caro, né? Por conta de todo o material, por conta dos custos, né? Com o técnico em prótese, enfim. Nesses casos, a gente teria uma indicação de realizar um tratamento direto, ok? Então, nesse caso aqui, que eu mostrei para vocês, são casos, né, diferentes. Nós temos restaurações insatisfatórias, diastemas, má formação, ali no caso de fraturas, são todos exemplos. E esse último, que é um caso de uma pequena giroversão para mesial dos incisivos centrais superiores. Então, eles são levemente mesializados, né, girados para mesial. Como é muito pequena a alteração de posicionamento, eu faço ali um recobrimento e resolve. Se essa giroversão ela é muito intensa, aí não adianta, eu preciso tratar isso com uma movimentação e isso aí vai um caso de ortodontia, ok? Então, mais uma vez, eu queria deixar claro aqui para vocês a importância de fazermos essa anamnese criteriosa, entendermos a queixa do paciente, qual que são os anseios dele, ser muito sinceros quanto aos resultados, se a gente consegue aplicar esses resultados, né? Se o caso que o paciente apresenta, o que ele deseja, é compatível com o que você pode oferecer, a depender da sua realidade, dos materiais que você tem para trabalhar, as resinas compostas que são disponibilizadas para você, ou que você, né, pode adquirir, enfim, a depender do caso, ok? E para que a gente possa ter um prognóstico mais certeiro, porque os pacientes que têm queixas associadas à estética, isso é muito difícil da gente lidar, porque o paciente às vezes chega com uma ansiedade muito grande pelo resultado e nem sempre a gente consegue responder aquilo à altura do que ele imagina. Então a gente precisa conversar muito bem para que tudo fique muito claro e o paciente não espere por algo muito maior ou melhor do que você possa dar. Então, entenda toda a situação, faça toda a análise muito criteriosa a respeito disso, para que tudo fique muito, muito acertado. Porque depois de um tratamento realizado, o paciente olha no espelho e fala, nossa, não gostei, não era isso que eu esperava. Enfim, é difícil, né, lidar com esse tipo de situação. Então, a gente precisa se antever a respeito de tudo, ok? Esse é um caso, por exemplo, de um desgaste muito pontual. Então, como vocês viram, é um caso de faceta, mas muito pontual, só no terço médio ali incisal do paciente, onde foi feito o desgaste, aí faz todo o protocolo restaurador. Ácido adesivo, resina. Aplico a resina, aliso muito bem, né? Faço um polimento muito bem feito e pronto. Eu não precisei fazer um desgaste em toda a face vestibular. Isso depende do caso, né? Isso é muito comum em pacientes que apresentam manchas hipoplásicas, muito pontuais, né? Então, eu faço aquele desgaste também muito pontual, muito restrito à mancha, ok? Então, só para exemplificar para vocês que as facetas, elas nem sempre são totais, né? Eu posso ter facetas parciais, ok?
Quais são os grandes desafios que nós temos na clínica hoje em dia? Pacientes que apresentam dentes muito escurecidos. Então, como a gente conversou lá no início da aula, um dente que é muito escurecido é difícil de nós mascararmos essa cor. Então, às vezes eu vou ter que fazer um desgaste muito intenso da superfície vestibular para colocar o material ali e aquele material conseguir recobrir ou mascarar aquele escurecimento. Então, isso é um desafio, é difícil, ok? Pacientes que são fumantes, porque o cigarro ele mancha muito os dentes e ele mancha também muito as resinas. Então, você fez uma restauração em resina e o paciente saiu da cadeira e fumou. Então, é muito comum existir a pigmentação da resina com uma semana, às vezes o paciente volta com uma semana depois do procedimento e a resina já está de outra cor, por conta da pigmentação associada ao tabaco, à nicotina, ok? Pacientes com hábitos parafuncionais é outro grande desafio, porque pacientes que mordem tampa de caneta, às vezes roem as unhas, enfim, existem diferentes hábitos, né, em que a gente vai prejudicar muito o nosso tratamento restaurador, porque quando nós envolvemos ali um aumento, muitas vezes na incisal, né, aquela incisal do dente ela é muito frágil, então o paciente rói unha o tempo inteiro, morde tampa de caneta, né, fica com algo o tempo inteiro na boca, aquilo ali tudo pode gerar uma trinca ou fraturar, né, a resina composta, até mesmo o dente. E isso aí é também um problema sério. E a gente identifica isso tudo lá na anamnese. Também, inclusive, um questionário ou um detalhamento profundo com o paciente a respeito de hábitos, né, que o paciente vem a ter. E dentes muito vestibularizados, porque o dente que é muito vestibularizado, não tem muito o que fazer, né? Eu preciso palatinizar ele para que ele volte para o lugar e aí sim eu possa tratar. Um dente que é levemente palatinizado, se eu recobrir a superfície vestibular desse dente, né, eu posso aí mascarar esse mau posicionamento. Mas isso não acontece num dente que é muito voltado para vestibular, porque aí é o contrário, ok? E eu sempre falo a respeito disso, né, a respeito de tratamentos restauradores, nós temos a utilização de pincéis. É extremamente importante a gente utilizar um pincel em qualquer tipo de tratamento restaurador, em qualquer tipo de procedimento, né? Seja uma classe 1, uma classe 2, seja uma faceta. É muito importante que a gente possa acrescentar nossos incrementos e alisá-los com um pincel, porque isso facilita muito o nosso resultado final, isso diminui muito a necessidade de um acabamento, de um desgaste. O nosso polimento ele vai ficar muito melhor, ok? E no caso das facetas, é imprescindível a utilização do pincel. Eu preciso utilizar o pincel na clínica para obter um resultado satisfatório, eu conseguir unir camadas diferentes de resinas, enfim. E os pincéis, nós não precisamos adquirir ou comprar apenas aqueles pincéis que vendem nas dentais, que são extremamente caros, né? Desde que o pincel tenha um pelo muito fino, muito suave, ele já resolve, tá? Uma dica muito boa é a gente poder comprar pincéis de maquiagem, né? Que em lojas de maquiagem, por exemplo, existem diferentes tipos de pincéis. Então, esse pincel ele não pode ser autoclavável, nem ir à estufa, né? Então, eu faço a asepsia desse pincel com uma gaze com álcool 70, ok? E é muito importante que depois que você limpou o pincel após o procedimento e os pelos do pincel eles vão ficar impregnados ali de monômeros da resina e se eu guardo ele daquele jeito, o seu pincel ele vai endurecer e não serve mais para nada, né? Aquilo ali polimeriza ali e perdeu o pincel com uma única utilização. Então é muito importante fazer a limpeza dele com álcool 70. Após isso, o álcool ele desidrata os pelos do pincel. E se você guarda ele desse jeito, quando você for utilizar novamente, os pelos vão estar todos bagunçados e fora do lugar e não volta mais.
Então é muito importante. Limpou com álcool 70, tirou todo o monômero que impregnou nos pelos do pincel. Eu vou limpar ele com água novamente e posso deixar ele posicionado, os pelos do pincel posicionados, com um gel hidrossolúvel, que é o gel indicado, por exemplo, quando nós fazemos isolamento absoluto, né? Aquela camada, quando a gente vai dar a última polimerização, o último incremento de resina, é importante recobrir, né, aquela resina com um gel hidrossolúvel, porque o oxigênio impede uma polimerização adequada da resina composta. Enfim, então o gel à base de água, o gel hidrossolúvel, é muito comum nós termos isso na clínica, e você passa esse gel e guarda o seu pincel em posição com o gel hidrossolúvel, ok? E aí eu não vou ter problemas depois. Depois é só lavar novamente, ele funciona novamente, ok? Então é uma dica que eu dou para vocês para facilitar muito o procedimento restaurador, né, na clínica, no consultório, onde quer que seja. Nesse exemplo, nós temos um exemplo de fechamento de diastemas, como eu falei para vocês, onde apenas é acrescentado a resina no diastema. Então eu não precisei fazer desgaste e eu não precisei acrescentar resina em toda a vestibular. Então foi feito apenas um fechamento de diastema, acrescentando resina em ambos os dentes, ok? Se eu acrescento só em um dente, vai ficar notório que um dente é mais largo que o outro. Então isso não é esteticamente aceitável. Então nós acrescentamos em ambos, ok? E é muito importante também, em caso de fechamento de diastemas, verificar também a proporção da distância cérvico-incisal e mesodistal, porque senão eu também deixo meus dentes muito largos e curtos, o que também não é esteticamente favorável. Muitas vezes a gente vai ter que fazer um leve acréscimo na incisal para deixar o tamanho desse dente mais harmonioso, quando for aplicável, quando for possível, ok? Então, nesse caso, eu vou falar para vocês agora de um protocolo de preparo para faceta com resina composta, um preparo clássico. O que seria um preparo clássico? É aquele preparo onde a gente faz o desgaste de toda a superfície vestibular e o quanto de desgaste eu vou fazer. Isso aí vai depender do quanto você necessita, do quanto é manchado o dente do paciente ou o quanto você precisa remover para que você acrescente material. Então lembre-se sempre que quanto mais você desgasta, mais material você vai precisar acrescentar. Então existe essa relação. Então se eu preciso de uma camada mais espessa de material recobrindo o dente, eu preciso de um desgaste mais intenso, ok? Se eu tenho ali um problema muito pontual, não é um manchamento intenso, então não preciso fazer um desgaste tão intenso, ok? Então isso aí é estudado caso a caso. Então aqui nesse exemplo, é um exemplo rápido, onde foi feito o desgaste, posicionado um fio retrator, aplicado ácido adesivo, resina, né, posicionamento da resina, acabamento polimento, ok? Então vamos para o passo a passo. É muito importante nesses casos nós utilizarmos um fio retrator na hora do preparo. Por quê? O nosso preparo, o ideal é que o nosso preparo ele seja a nível gengival, ok? Não precisa ser subgengival, tá? Para não agredir o suco gengival, enfim, a gengiva do paciente depois inflamar e tudo mais. Ele sendo a nível gengival já é suficiente, a não ser que o seu paciente tenha um manchamento extremamente intenso, ok? Mas a nível gengival já é suficiente. Só que para fazermos o preparo e não agredirmos a margem gengival, é importante fazer uso do fio retrator. Então o fio retrator, ele é posicionado dentro do suco gengival. Nós já temos materiais instrumentais que são aplicadores de fio retrator, mas você não precisa adquirir isso caso você não tenha. Uma espátula para resina, suprafio, meio, por exemplo, ela já é suficiente para você incluir esse fio dentro do suco gengival e ele gera uma leve retração da gengiva. E aí a gente consegue fazer o nosso preparo a nível gengival sem machucar a margem da gengiva, ok? Então, normalmente, como é que nós fazemos? Nós fazemos sulcos de orientação por toda a vestibular, né, do dente, com a ajuda de pontas diamantadas esféricas e cilíndricas ou cônicas, ok? Então eu faço uma margem para delimitar todo
toda a extensão do desgaste, faço esse sulco de orientação também no centro do dente e depois faço a união desses sulcos para padronizar e uniformizar o desgaste. Por que a gente faz esses sulcos? Para nos orientar, para que não seja um desgaste muito intenso, mais do que deveria ou menos do que precisaria, ok? Se atentem nessa imagem a respeito da inclinação da ponta diamantada, porque é muito importante que na hora do preparo, o seu preparo não deixe a sua vestibular completamente reta, tá? Uma vez que o nosso dente ele não tem essa característica completamente reta, plana, né? Então, eu não posso fazer um preparo plano, eu preciso fazer um preparo convexo. E para isso, eu preciso fazer esse inclinamento da ponta diamantada para não gerar esse desgaste de maneira plana, ok? Então, estou desgastando o terço cervical, então eu estou atento à ponta da minha ponta diamantada. Então, estou lá desgastando o terço incisal, da mesma forma a gente vai inclinando e deixando o preparo igualmente convexo, igual como é a vestibular, ok? Então, nós fazemos os sulcos de orientação com essas pontas diamantadas, cilíndricas ou esféricas, e depois nós unimos esses sulcos de orientação. Lembrando que esse é um preparo clássico, um preparo onde eu faço um desgaste total da superfície do dente. Hoje em dia nós já temos preparos mais modernos para a faceta, onde o desgaste ele é ainda menor, ou ele é mais pontual. Muitas vezes a gente rompe as proximais, outras vezes não é necessário, ok? Então, vamos estudando cada caso para poder agir da melhor forma possível. Então, isso que eu chamei a atenção para vocês. Olhem só o padrão de desgaste nessas imagens. A gente vê que o desgaste ele continua convexo da mesma forma que o dente. Então, na primeira imagem, nós temos metade do dente com desgaste e a outra metade ainda sem desgaste, ok? Depois, as outras imagens com desgaste. O que a gente vê na terceira imagem? Quando a gente olha o dente pela uma perspectiva lateral, quando eu vejo ali a mesial dele, ou a distal nesse caso, eu vejo uma faixa ali de dente da vestibular que ainda permanece. Imagina que esse dente ele é muito pigmentado. Quando eu olhar pela região lateral, olhar ali a distal, né, do dente desse paciente, eu vou perceber aquela faixa escurecida. Então, eu preciso fazer esse desgaste também na proximal para que eu consiga recobrir aquilo tudo e não ter problema mais, ok? Então, sempre quando tiver isso, o que a gente faz? Olha só. Então, eu pego a minha ponta diamantada, cônica, nesse caso aí, né? E desço o preparo para que a gente não enxergue mais essa faixa na vestibular, na mesial ou distal, ok? Após isso, eu faço um desgaste da incisal. Então, eu faço esses sulcos aí de orientação da mesma forma e depois uno todos fazendo esse desgaste na borda incisal, ok? E aí eu posso depois fazer um acréscimo dessa incisal e trabalhar às vezes com diferentes cores de resina para dar aqueles aspectos dos mamelos em formação, aquela borda, né, aquele halo incisal mais opaco, seguido, né, daquela borda mais translúcida, enfim, ok? Isso aí vai depender também dos diferentes tipos de resinas que estiverem disponíveis, né, para que a gente possa trabalhar no caso. E aí, depois disso, do preparo finalizado, o que eu vou fazer? É um tratamento convencional, né? Lembre-se sempre de proteger os dentes vizinhos na hora do condicionamento ácido e aplicação do sistema adesivo, para que eu não condicione o dente vizinho e não una tudo, tá? É muito importante isso. Então, a gente pode estar utilizando tanto as tiras de poliéster, como os casos dos isolamentos absolutos, só que o isolamento absoluto, nesse caso, às vezes ele dificulta por conta do término cervical. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de isolamento absoluto modificado, onde eu faço os furos, né? Só que eu uno todos os furos com uma tesoura e aí eu levanto aquele lençol e deixo só os dentes anteriores ali expostos, né? No lençol de borracha, ok? Isso também é um caso. Uso o fio retrator, que é muito importante, e eu posso também fazer a proteção dos dentes vizinhos com uma tira de Teflon. O Teflon é o nosso conhecido veda-rosca, nada mais é do que isso, tá? Então,
a gente utilizar aquela fita de Teflon, a gente consegue isolar os dentes vizinhos para que durante o condicionamento ácido e aplicação de adesivo, eles também não sejam condicionados, ok? Então, aquilo ali resolve também nosso caso, bem como as tiras de poliéster. Então, eu faço a aplicação do ácido adesivo, um procedimento convencional, e aí faço a aplicação da resina. É muito importante que a primeira resina que recubra, né, aquela face vestibular muitas vezes escurecida, seja uma resina muito opaca, para que ela consiga mascarar a cor do dente, que muitas vezes vai ser uma cor indesejada, ok? Então eu faço todo esse recobrimento com uma resina muito opaca. E aí, lembrando vocês de que nesses casos a gente precisa fazer aquela concha palatina, como eu expliquei para vocês no início, para que eu reproduza ali um esmalte na palatina e aí acrescente resina pela vestibular, una a resina toda na vestibular, unifique as cores de resina que eu utilizei, me atente muito bem ao término cervical para que eu não tenha degraus, para que aquilo ali não fique áspero e chegue ali depois a machucar a margem gengival, o que leva a uma inflamação gengival e aí muitas vezes uma retração definitiva da gengiva, que nós não queremos, ok? Então se atentem muito bem a isso. E por fim, a uniformidade, a lisura da sua restauração, para que ela fique bastante lisa e o pincel vai te ajudar muito nisso, nesse aspecto, ok? Por fim, quando for o caso, quando a gente faz confecção, a gente pode fazer a confecção de leves depressões na vestibular, que aquilo ali dá um aspecto de naturalidade. Então, aqueles sucos de desenvolvimento, né, na vestibular do dente, eu posso fazer isso. E aquilo ali gera uma reflexão diferente de luz e dá um aspecto muito mais natural para o dente, ok? Bem, gente, a minha intenção até aqui com vocês foi poder mostrar, né, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais clara, como que nós podemos, né, fazer um tratamento estético, né, de uma maneira mais simples, dentro de uma unidade básica, por exemplo. Quando o paciente apresenta uma queixa, né, de estético, uma lesão de mancha branca ali no dente, ou restaurações muito extensas na face vestibular, então eu posso fazer uma faceta nesse paciente, né? Só que uma faceta mais simples, né, e que vai resolver o caso dele, ok? Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês. Fico aberto às perguntas que vocês podem mandar tanto pelo e-mail, que eu deixo disponibilizado aqui, e na verdade eu errei aí o e-mail, tá, gente? Não é Hotmail, é Gmail, ok? Porque eu tenho 2 e-mails ali, tá? Mas é só para vocês lembrarem. Bem como nas teleconsultorias, onde a gente está aberto ali o nosso canal, né, de dúvidas para que vocês façam as perguntas e a gente possa esclarecer. Então, eu lembro que ultimamente eu recebi muitas perguntas a respeito de manchamentos, de manchas, né, de como lidar com essa questão das manchas, e eu acho que essa aula veio muito, né, ao encontro disso, né, de todas essas dúvidas que estavam muito recentes, ok? De qualquer forma, eu fico à disposição de vocês e sempre que precisarem, né, tem aí meus contatos de maneira direta para que vocês possam fazer as perguntas, ok? No mais, muito obrigado e espero que tenham aprendido um pouquinho.